Graça e paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Eu sou Jefferson Dantas e quero ler por você hoje o capítulo 12 de 1 Coríntios. Vamos falar sobre dons espirituais, vamos explicar um pouco sobre isso e qual a importância dos dons espirituais para a minha vida e para a sua vida. Vem com a gente para mais um Bora Ler a Bíblia. Pega seu texto bíblico, pega a sua Bíblia, vamos estudar juntos as Escrituras, a Palavra de Deus. A versão que eu estou usando é a NVI, a que eu tenho usado esse ano para estudo, tenho estudado a Bíblia através dessa versão, e aqui nesse capítulo ela tem algo muito importante para nos ensinar. Já pegou o texto bíblico? Bora ler a Bíblia. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dor de cura, pelo mesmo Espírito. Há outro poder para operar milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espírito, há outra variedade de línguas e ainda há outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e eles as distribuem individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns para os outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas.
São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Aqui, nesse capítulo, há várias questões para a gente abordar com relação aos dons espirituais, mas eu queria começar como o apóstolo Paulo começou, falando de que a questão dos dons não era algo para as pessoas deixarem de entender, não era algo para eles fazerem de qualquer maneira, era algo que eles tinham que ter compreensão, entendimento. E ele cita, quando vocês eram pagãos, vocês foram atraídos e levados por ídolos mudos. Agora, eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele divide aqui. Quem fala Jesus seja amaldiçoado não fala pelo Espírito de Deus, mas quem fala Jesus é Senhor fala pelo Espírito de Deus. Então ele já separa aqui essa questão, né? Já faz muito claramente. E aí nos versículos 4, 5, 6, 7, ele fala sobre a diferença dos dons, a diferença dos ministérios, a diferença das formas de atuação dos ministérios da igreja, mas ele diz que tudo isso é dirigido por um Senhor, por um só Deus. A cada um, diz o versículo 7, porém é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Tanto os dons como os ministérios, como a atuação dos ministérios, visa o bem comum, o bem da igreja, o bem do corpo, que ele passa a falar. E todas as questões de dons espirituais têm a ver com o serviço do Senhor. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. O outro, fé e os demais dons. E as listas que o apóstolo coloca aqui, todos são dirigidos pelo Espírito Santo. E ele encerra essa questão aqui, né, no versículo 11, quando ele diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Quem dá os dons, as capacidades de Deus para o serviço, quem dá o dom espiritual é o próprio Espírito. A gente pode pedir, mas quem vai dar é o Espírito, pela sua soberania, pelo seu entendimento, pela necessidade da igreja. E dentro dessa verdade aqui, que o Espírito Santo distribui individualmente cada um conforme quer os dons para a igreja, nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito, a como o Espírito conduz a igreja, para a gente saber qual o nosso dom para servir. Isso é muito importante. Aí o apóstolo Paulo começa a falar da unidade do corpo, dos membros do corpo, fala da importância disso, porque os dons espirituais estavam separando a igreja e isso acabou gerando desconforto. E ele diz no versículo 14, o corpo não é composto de um só membro, mas de um. E aí ele começa a dizer, se o pé dizer que não faz parte, se o ouvido dizer que não faz parte, se o corpo todo fosse olho, tudo isso para mostrar a importância dessa figura, da figura do corpo, né? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Versículo 19, ele diz, se todos fôssemos só membro, onde estaria o corpo? Se todo mundo fosse só braço, cadê o resto do corpo? Ele quer dizer isso. Por isso, versículo 20, assim há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. O capítulo 12 de 1 Coríntios, ele retrata como nós devemos pensar na igreja. Versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Nós temos o que eclesiologicamente chamamos de interdependência. Nós dependemos um do outro. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos porque eu não tenho todos os dons. Eu tenho pelo menos um dom, mas eu não tenho todos os dons. E quem tem o dom me ajuda como corpo, porque ele faz parte de um corpo. É como uma orelha que está coçando. Se eu não tiver os dedos para coçar, ela vai ficar sofrendo, coçando sozinha.
uma ajuda dentro do corpo de Cristo, uma cooperação por aqueles que têm dom dentro do corpo de Cristo, é a proposta de Deus para a igreja. Servirmos uns aos outros em amor. E aí vem uma lista, como o de Efésios 4, dos que trabalham na igreja. Versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. E aqui os apóstolos são os enviados, aqueles do verbo apostelo, né? Que são 2 para a igreja toda até hoje. Não é um cargo de igreja. Aqui no versículo 28 de 1 Coríntios 12, não é um cargo de igreja. Eu fui visitar a igreja do apóstolo tal. Não, a Bíblia não está falando nisso. A Bíblia está falando daqueles que são enviados por Deus para lugares que não têm trabalho. São apostelos, enviados. São os missionários, os plantadores de igrejas. São importantes até hoje para as igrejas. E Deus estabeleceu eles primeiramente. Em segundo lugar, os profetas. Não são os adivinhadores de futuro. Os profetas são aqueles que falam em nome de Deus, guiados pela palavra de Deus. Os profetas são aqueles que, ao ler a Bíblia, ao entender as Escrituras, falam com a autoridade vinda dos céus da própria palavra de Deus. No Antigo Testamento, eles falavam, conduzidos pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, como boca de Deus. Hoje, guiados pelo Espírito Santo, os profetas falam as Escrituras, a palavra de Deus. Então, você que é pregador da palavra de Deus, que fala com autoridade, com audácia, você é um profeta de Deus. Esse profeta aqui, nada de adivinhar o futuro, isso não tem aqui nesse texto. Terceiro lugar, mestres, os professores. Quem ensina a Bíblia, quem prega a palavra de Deus, quem glorifica e exalta o nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque Deus tem me dado esse dom, eu tenho lutado para ensinar a palavra e para que você compreenda também a palavra de Deus. Espero que esse dom realmente esteja sobre a minha vida. E aí o texto vai dizer, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom para prestar ajuda, né, socorro, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. No versículo 28 tem essa lista. O último é o que fala em línguas. E aqui está o problema. A gente vai ver no versículo 13, versículo 14, capítulo 14, capítulo 13, capítulo 14, essa questão das línguas. A gente vai deixar para a leitura desses capítulos. E aí, o apóstolo Paulo começa com as perguntas de retórica dele. São todos apóstolos? Evidentemente que não. Somos um corpo. Precisamos dos apóstolos. Quando quem não é apóstolo precisa dos apóstolos. São todos profetas? Somos um corpo. Nós precisamos dos profetas para anunciar a palavra de Deus, para falar com intrepidez. Mesmo que eu não seja, mas eu preciso dele. Ele faz parte do corpo de Cristo, que eu faço parte. São todos mestres. Como nós gostamos de ter boas aulas de Bíblia, da palavra de Deus. E Deus escolheu alguns para mestres. E tem todos o dom de realizar milagres? Não, nem todos têm. Tem todos os dons de curar? Não, nem todos têm. Falam todos em línguas? Todos interpretam? Não, nem todos têm. É claro que a gente podia passar um tempão falando aqui, por exemplo, dos dons de curar, do dom de falar em línguas, do dom de interpretar línguas. Mas o mais importante para a gente aprender aqui está na questão de que para que servem os dons. E antes disso, quem distribui? Quem distribui é o Espírito Santo. Serve para o serviço da igreja, para o trabalho da igreja. Todo e qualquer dom que é usado para autopromoção, para promoção espiritual, para dizer que eu sou melhor que o outro, ele não está servindo da forma correta. O dom é para servir o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E quando ele pergunta se são todos apóstolos, profetas, são todos mestres, ou todos têm o dom de realizar milagres, dons de curar, todos têm o dom de língua, todos interpretam, ele está mostrando, ele está dizendo aqui o grande significado dos dons. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos interdependentes. E esse corpo precisa dos dons funcionando. Há um grupo que diz que esses dons cessaram, principalmente os miraculosos. Outros que dizem que eles continuam. Eu gosto de dizer que o que está na Bíblia, eu acredito e tenho fé, que existe em todo o tempo. E que o Espírito conduz com sobriedade, sabedoria e de forma bíblica cada um para exercer o seu dom. Ele distribui como ele quer e ele age na hora e no tempo que ele quiser. Versículo 31, encerra dizendo, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. A gente pode pedir, a gente pode buscar, quem vai dar é o Espírito de Deus.
E aí ele faz um preâmbulo ao capítulo 13. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, falando sobre o amor, que é o equilíbrio, a liga de todo esse processo dos membros do corpo de Cristo e do trabalho desses membros através desses dons. Espero que essa explicação tenha ajudado você a entender um pouco mais. E se tiver perguntas sobre dons, e é muito importante que você tenha, escreve aqui nos comentários, tá? Próximo vídeo, capítulo 13, nós vamos falar sobre amor. Capítulo 14, nós vamos falar sobre o dom de profecia, o dom de línguas. E vai ser importante para a gente discutir sobre isso. Capítulo 15 e 16, a gente trabalha essa questão importante dos dons, né? Trabalha a importância dos dons. No capítulo 15, nós vamos trabalhar esse aspecto, né, da ressurreição de Jesus. E o capítulo 16 já é o encerramento de 1 Coríntios. A gente vai trabalhar essas despedidas do apóstolo Paulo para a gente ir para 2 Coríntios. Graças a Deus, porque estamos estudando junto. Se você tem pergunta, faz aqui embaixo. Eu espero que tenha, a gente vai responder no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Bora ler a Bíblia. Tchau, tchau.